Olá, eu sou a Maria Clara e hoje vamos conversar sobre como a complexidade do tratamento integrado das dermatopatias tem impulsionado o mercado a trazer soluções inovadoras, que promovem um cuidado mais eficaz com o pet, aumentam a adesão do tutor ao tratamento e ainda facilitam nossa rotina clínica. Tudo isso enquanto exploramos os inúmeros desafios nos diagnósticos e manejo de doenças dermatológicas em cães e gatos. Quem vai nos guiar por essa jornada é a doutora Rita Carmona, graduada pela FMVZ, USP, mestre em Ciências Veterinárias com foco em Dermatologia Veterinária pela mesma instituição, com mais de 20 anos de experiência na área. Foi docente na FESB Bragança Paulista e na Universidade Anhembi Morumbi. É membro da diretoria científica da SBDV, ministra aulas em cursos de pós-graduação e na Equalis, e é sócia fundadora do Vet Sapiens. Olá, doutora Rita, seja muito bem-vinda novamente ao VetSmart. Ai, que felicidade! De coração, realmente é uma felicidade estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra. Muito obrigada pelo convite. Para nós também é uma felicidade te receber aqui. Doutora, uma pergunta simples, mas que pode clarear muita coisa sobre o tema. A coceira no pet, ela é considerada normal? Olha, veja bem, qualquer cão, assim como a gente tem uma coceira que é considerada normal. Difícil quantificar isso, né? Segundo a literatura, eles falam que, olha, se o cão passar 10, 20% do seu dia se coçando é normal, o que eu já acho um pouco além, né? A coceira, ela passa a ser um problema quando isso diminui qualidade de vida, né? E hoje essa manifestação é extremamente frequente nos nossos pacientes. Então a gente tem que ficar muito atento, sim, a isso. Perfeito. E a gente sabe, né, que esses casos dermatológicos, eles são muito frequentes na clínica de cães e de gatos. Existe alguma explicação mais específica para isso? Olha, sempre o atendimento dermatológico, ele tomou uma grande parcela de todos os atendimentos na clínica, né? A gente dizia que até 70% de todo atendimento numa clínica geral é referente a quadros dermatológicos. Por que isso? Talvez porque a pele é o órgão mais visível. Então, aquilo que chama mais atenção do tutor ou responsável, como você quiser chamar. Mas a gente tem visto, sim, nos últimos anos, um aumento da ocorrência dos quadros dermatológicos. E aí, assim, existem algumas especulações para isso. Será que é a vida moderna? Será que é o estilo de vida que os nossos cães e os nossos gatos estão tendo mais próximos a nós? Será que o cuidado hoje por parte do tutor é maior? Eu acho que tudo isso junto, né? E realmente a gente tem assim um aumento da ocorrência de algumas doenças em específicas. Algumas doenças meio que entre aspas, dependendo da região, sumiram, apesar da gente viver ainda num país continental. Mas a gente tem visto a ocorrência de algumas doenças dermatológicas, o aumento da ocorrência de algumas doenças dermatológicas, sim. Sim, é de se questionar, né, essa nova rotina que a gente está tendo no nosso dia a dia. Com certeza, né? Nós, né, humanos, estamos mais sujeitos a algumas coisas que estão levando à maior ocorrência de algumas doenças, e se eles partilham dos mesmos hábitos que a gente, vale para eles também, né? Sim, com certeza, vale para os animais. E falando especificamente de cães, quais são as doenças dermatológicas mais comuns nessa espécie? Bom, primeiro, obviamente, é doença alérgica. Pelo menos na minha rotina, né? Eu tô dentro de um centro urbano, eu trabalho na cidade de São Paulo, né? Volto a dizer, a gente está num país que é continental, então a gente tem diferentes realidades, diferentes hábitos, diferentes climas dentro de um mesmo país. Mas em regiões urbanas, sem dúvida nenhuma, a dermatopatia alérgica, as dermatopatias alérgicas são mais frequentes. Mas a gente não pode esquecer das ectoparasitoses ainda no nosso país, a leishmaniose, que é endêmica em algumas regiões, mas
também ocorrente em regiões ditas não endêmicas, a gente tem que estar muito atento à leishmaniose. A gente vive num país em que, por exemplo, a esporotricose é bastante frequente, a gente é campeão mundial em esporotricose. Quer dizer, apesar das doenças alérgicas sim serem as mais frequentes, a gente não pode esquecer das outras, não. Sim, com certeza. E aí, na questão da medicina felina, também segue esse mesmo padrão? Também. Eu sou de uma época que quando os gatos apareciam na clínica para atendimento dermatológico, era por conta de otocaríase, era por conta de dermatofitose, que ainda ocorre. A gente não pode esquecer delas, viu? Mas a gente tem visto cada vez mais gato alérgico. Cada vez mais. E olha, eu vou dizer para você, uns quadros alérgicos da gente arrancar os cabelos. Eles arrancam os cabelos deles e a gente também, né? Então, a alergia em gato tá sendo bastante preocupante, viu? Nossa, imagino. Então tá sendo meio que um quadro comum nas duas espécies, né? Quais são as principais causas desse quadro? Do porquê o É, aumento das doenças alérgicas? isso. Ai, olha, hoje tem também, assim, muitas teorias e eu acho que é muito pertinente. Então, por exemplo, a gente sabe que poluição altera as barreiras epiteliais, a barreira epitelial como um todo, tanto da pele quanto de trato respiratório, de trato gastrointestinal. Então, esse aumento da exposição à poluição faz com que as barreiras naturais da pele fiquem alteradas e aí a gente tem maior exposição a alérgenos ambientais, alérgenos alimentares, alérgenos de ectoparasitas, né? Então, isso é um fator. Outro fator que se fala muito é o estilo de vida, tá? Então, pacientes que vivem mais dentro do domicílio. Hoje os cães e os gatos não são os cães e os gatos que a gente tinha no passado, que saíam à rua, os gatos que caçavam, que tinham vida livre. Não, hoje eles vivem basicamente dentro de apartamento, passam a maior parte da vida deles dentro de um domicílio fechado, assim como a gente, né? Dieta, não estou falando mal de ração, tá? Mas o estilo de dieta que a gente tem e que é impossível a gente não ter, faz com que a gente se torne mais alérgico, né? Então, eu acho que todas essas características, fora características genéticas, a gente vem selecionando esses indivíduos geneticamente para que eles fiquem mais predispostos, por exemplo, à doença alérgica. Então, eu acho que, assim, uma série de coisas, microbioma envolvido, alteração de microbioma, tudo isso contribui para um aumento da ocorrência dessas doenças, sem dúvida nenhuma. Sim, são várias questões, né? Sim. E olhando para a sintomatologia, é possível diferenciar só pelos sinais clínicos uma dermatite alérgica, à picada de ectoparasitas de uma hipersensibilidade alimentar, por exemplo? Ou o desafio é justamente que elas se parecem muito na prática? Então, todas elas cursam com um sintoma cardial que é o prurido, né? Então, todas elas vão ter essa manifestação de coceira. A localização das lesões e do quadro de prurido na dermatite alérgica picada de pulgas da alergia alimentar, por exemplo, pode ser um pouquinho diferente. Então, basicamente, né, a dermatite alérgica picada de pulgas, a gente tem um prurido mais localizado na região dorso-lombar. Isso é o clássico. Só que isso está sendo também uma pegadinha para gente, porque a gente às vezes fica pensando, nossa, alergia picada de pulgas, prurido, dorso lombar. A gente não tem visto isso tão classicamente atualmente, porque as alergias elas estão se somando, né? E eu brinco, desgraça pouco é bobagem. Então, assim, muitas vezes a gente vê o paciente com alergia alimentar, em que a manifestação da coceira é mais região cefálica, pavilhão auricular, otite de repetição, lambedura podal, região axilar, região de flexuras. Mas quando eles pegam pulga, por exemplo, eles não têm aquela manifestação clássica de prurido, dorso lombar, as coisas se misturam e os ectoparasitas, eles vão ser exacerbadores do quadro. Então, é muito importante que a gente faça que a gente destrinche esse diagnóstico. E a gente tem que pensar que muitas vezes, na grande parte das vezes, tudo está ocorrendo ao mesmo tempo.
Eu não sei se eu fui clara. Então, assim, o paciente que tem alergia alimentar, normalmente ele também tem alergia à picada de pulga. E a pulga ali vai funcionar como um exacerbador da doença, que, por exemplo, é a alergia alimentar. Então, classicamente, a gente não está mais vendo aquela alergia à picada de pulga só com prurido dorso lombar. A gente vê exacerbação daquela doença alérgica que pode ser alergia alimentar. Perfeito. Eu acho que a senhora já chegou a contemplar uma parte da pergunta que eu vou fazer agora também, mas como o clínico pode estruturar o processo diagnóstico nesses casos? Afinal, identificar a origem é fundamental para definir o tratamento correto, né? Nossa, super bem colocado. Eu acho que isso é muito importante. Definir quais são os fatores de crise e de exacerbação ou de desencadeamento das manifestações vai ser muito importante. Então, primeiro de tudo, como eu já disse, o prurido é o sintoma cardial, tá? Ok. E assim, antes da gente chegar até é um quadro alérgico que está levando ao prurido, descarta outras doenças pruriginosas antes, né? Então, tem outras causas de prurido que não são alérgicos. Então, por exemplo, escabiose, que ainda ocorre, viu? No nosso país, a escabiose, mesmo dermatofitose. Você sabe que dermatofitose, 50% mais ou menos do caso, cursam com prurido. As infecções, então, a gente tem que tirar ele de infecção. A gente sabe, por exemplo, que piodermite, a principal causa de uma piodermite é doença alérgica, mas ela exacerba o quadro. Então, assim, entre aspas, limpa esse paciente antes, trata essa piodermite, essa malacesiose, para depois você destrinchar esses quadros alérgicos. E aí sim a gente começa com as ectoparasitoses. Como eu disse, quando é aquela manifestação clássica de prurido dorso lombar, fica muito fácil, né? Nossa, eu adoro quando eu atendo assim. Mesmo assim, às vezes isso pega a gente, às vezes pega de surpresa, mas faz a exclusão com ectoparasiticidas, usa um ectoparasiticida eficaz, que inclusive vai pegar, por exemplo, sarna, né? Sarna demodécica. Então, assim, faz primeiro essa exclusão. A partir do momento que você fez essa exclusão, eu sempre gosto de avaliar o quanto esse paciente melhorou. Porque, como eu disse, elas se somam. Então, de repente, você faz o ectoparasiticida, ele volta, e aí você teve uma melhora, por exemplo, de 40% do caso. Eu falo, opa, tem envolvimento aí de pulga também, mas não é só isso. Vamos partir para a próxima etapa? Próxima etapa é avaliar o envolvimento de alergia alimentar. E aí é a parte chata, né? Chata, eu digo que é chata porque a gente tem que fazer dieta de exclusão, né? E aí a gente passa por aquele processo de dieta de exclusão, que leva muitas vezes de 4 a 8 semanas, às vezes até um pouco mais, especialmente quando eu estou falando de gatos. E eu vou fazer ou com uma ração comercial, preferencialmente hidrolisada, ou com a dieta caseira, que eu vou fazer proteína não usual, uma fonte de carboidrato também não usual. E aí faço o mesmo tipo de avaliação. O quanto ele melhorou? Tá? Ele não melhorou nada com a dieta? Né? Às vezes é frustrante, mas é uma resposta. Significa que não existe um envolvimento de alérgenos alimentares. Ele melhorou 100%? Nossa, que bacana! É hora de eu desafiar esse paciente. Isso também é importante. Ele melhorou 30%, 40%. Puxa, ele teve um envolvimento de ectoparasitas, de alimento, mas ele também tem envolvimento de alérgenos ambientais, né? Que é a dermatite atópica. Então, tudo faz parte da mesma doença. A gente tem que destrinchar, a gente tem que avaliar, e infelizmente essa avaliação é clínica, para a gente saber com o que a gente está lidando, porque a partir do momento que eu sei com o que eu estou lidando, eu vou tratar melhor o meu paciente. Eu sei que eu tenho que fazer um bom controle de ectoparasitas para o resto da vida. Eu vou ter que fazer exclusão de alguns alimentos, quando pertinente, cuidado para não fazer exclusão de alimentos sem necessidade, e vou precisar tratar essa dermatite atópica, e aí a gente vai ver qual que é o melhor tratamento para ele. Sim, é um processo diagnóstico bem delicado, né, doutora? Bem delicado e longo, que requer paciência, que requer adesão do tutor, compreensão do tutor. E olha como é importante a comunicação.
com o tutor ou responsável, como você quiser se chamar, nesse processo, no entendimento de toda a doença, né? Isso é realmente muito importante. Com certeza. E uma outra doença muito importante na rotina é a dermatite atópica. Muitos veterinários, assim, se arrepiam só de ouvir falar dela, né? Ela tem alguma relação com a DAP ou alergia alimentar? Ou estamos falando de patogenias diferentes? Nossa, você fala, muitos veterinários se arrepiam, você sabe que eu às vezes também me arrepio, né, com a dermatite atópica. É a doença alérgica mais prevalente. Na verdade, a dermatite atópica, ela engloba um guarda-chuva, né, de manifestações e de doenças, entre aspas, juntas. No meu entendimento, eu acho que a DAP e a alergia alimentar, apesar da gente muitas vezes tratar elas como entidades separadas, para mim faz parte de todo o complexo, porque veja bem, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma base genética, né? A gente brinca, tem alergia, quem pode, não quem quer. Então, você tem que ter uma base genética. Ela é multigenética, são vários genes envolvidos, muitas vezes um ligado ao outro, e que faz com que esses indivíduos, eles tenham algumas alterações importantes. Então, eles têm alterações importantes em barreira cutânea, que vão propiciar o aumento da absorção de alérgenos, da penetração de alérgenos, que pode ser ácaro de ambiente, pólens, né, gramas, fungos, pode ser alimento, inclusive esse alimento pode estar sendo absorvido pela pele, ou até por uma alteração de trato gastrointestinal. A saliva da pulga, por exemplo, funciona como um alérgeno do paciente com dermatite atópica. Então, elas estão ligadas, elas estão intrinsecamente ligadas. A patogenia da dermatite atópica é muito parecida com da alergia alimentar, tanto que a manifestação clínica, como esse paciente se mostra para a gente nas duas doenças é muito parecido. A gente não consegue distinguir só pelo observar, né, desse paciente, pelo exame físico, dermatológico. Então, assim, são doenças que estão muito interligadas. E como eu já comentei, olha a importância da gente destrinchar o diagnóstico, saber qual é o papel de cada um desses alérgenos naquele quadro individual daquele paciente. E uma coisa importante, dermatite atópica é uma doença individualizada, a gente não generaliza, cada um tem a sua. Cada um tem a sua manifestação, tanto que a gente vê fenótipos diferentes desses pacientes, né? Então, olha a importância da gente destrinchar esses diagnósticos. Sim, é muito importante, né, ter tudo bem detalhadinho. E outras doenças que estão interligadas são as doenças de pele e otites. Doutora, qual seria essa relação, né, entre a saúde da pele e a saúde do ouvido? Quando a gente fala em orelha, a gente divide anatomicamente ela em orelha externa, orelha média e interna. A orelha externa, ela vai desde o pavilhão auricular, conduto auditivo, que na verdade é um tubo de cartilagem, e a face externa da membrana timpânica. Esse conduto auditivo, tanto vertical quanto horizontal, o epitélio que reveste esses condutos é o mesmo que reveste a pele. Então, tudo que a gente tem na pele, a gente vai ter um reflexo na orelha externa. Então, é extremamente comum que quando você tem qualquer processo dermatológico, a gente tem um reflexo dentro da orelha, causando otite, especialmente os quadros alérgicos, né? Então, especialmente quando eu tô falando de alergia alimentar e dermatite atópica, eu acho que, assim, mais da metade, eu diria até que 70%, 80%, talvez até mais desses pacientes também manifestam otite. Nossa, muito interessante, né, essa E eu interligação. vou dizer para você, gente, às vezes a primeira manifestação de quadro alérgico num paciente é a otite recidivante. Então fiquem Nossa. atentos. Ah, as pessoas jogam a culpa no banho, falam que foi o banho que levou a otite. Nossa, entrou água. Ai, a água dentro do banho pode? Até pode ser um fator eliciador, pode ser um fator exacerbador, mas muitas, acho que 99,9% das vezes não é a causa. A causa muitas vezes é a alergia. Então, assim, preste atenção naqueles pacientes que têm otite de repetição. Presta atenção no seu cão que faz otite de repetição e você acha que foi no pet shop.
Ih, acho que não, viu? Acho que é a primeira manifestação de doença alérgica. Essa questão da água no banho, né, é muito comum e é uma história muito antiga Muito também. antiga e ficou muito sacramentado, as pessoas têm isso na cabeça, né. Sim, é muito Gente, presente. presta atenção, na maior parte das vezes é alergia. Muito interessante. É. E a otite, ela seria uma manifestação clínica ou uma doença secundária? Olha que pergunta capciosa, hein. Ela é mais uma manifestação, né. Na verdade a gente trata como uma doença, mas ela assim, ela tem uma causa, né. Ela tem uma pode ser anatômica, então às vezes você tem eu dou um grande exemplo do Shar-Pei. Né, o Shar-Pei que tem todas aquelas dobras na pele, ele também tem um monte de dobra, ele tem uma alteração anatômica no conduto, que faz com que a eliminação da cera não seja normal, e aí ela fica ali acumulada, e ela causa otite. Ó, isso pode tá vendo? Então é uma manifestação. Ectoparasitose, então a gente tem a otocaríase, que é a famosa sarna de ouvido causada por um parasita, tá lá dentro, ele vai causar uma otite inflamatória. Você tem pacientes, o labrador chocolate, que é um grande produtor de cera, ele produz muito mais cera do que ele consegue eliminar. Ó, ele vai ter otite. E como eu disse, os quadros alérgicos, né? Os quadros alérgicos levam a processos inflamatórios ali, que vão culminar com o excesso da produção de cera, com o acúmulo de cera, e aí pode crescer levedura, né, a malacésia. Então as pessoas também acham que malacésia é a causadora da otite. Não, ela é uma exacerbadora, ela vai perpetuar o quadro de otite, mas muitas vezes começou com outro processo, por exemplo, alérgico. A otite bacteriana, otite supurativa, né, que pode inclusive ser causada por malacésia. Ah, também, ela cresceu secundariamente. Aí você tem formação de pólipo, que é por conta de quadro inflamatório crônico, a estenose. Então, sempre existe uma coisa por trás. Eu acho que é muito importante ressaltar isso com o clínico, com o dermato, com a gente que está na rotina, que quando você atende um paciente com otite, tem que buscar o que levou essa otite, né? Você tem que tentar buscar a causa de base para controlar melhor esses quadros de otite, inclusive para você não ter complicações, porque hoje a gente vê quadros muito complicados de otite, né? Eu atendo no meu dia a dia paciente já com estenose importante, com otite média, com perfuração de tímpano. Por quê? Mal condução desses quadros de otite. E controlar essas alterações dermatológicas já seria o suficiente para reverter, né, quadros de otite crônica ou não? Ai, depende do grau que ela tá, como eu disse, né? Quanto mais precoce a gente descobrir a causa de base, identificar a causa de base e controlar, melhor, né? Tem muitos pacientes já cometidos cronicamente por otite que às vezes é irreversível, infelizmente. Então, por isso que a gente precisa se atentar muito a esse controle precoce, né? Não ficar achando que foi o banho, ai, tratar só. Então, assim, às vezes a gente tem muito aquele costume de só fazer o tratamento, entre aspas, reativo. Ah, trata quando tem a otite, mas pensa na prevenção, pensa no que está levando a esse quadro de otite, controle melhor, né? Especialmente, aqui eu volto a ressaltar, especialmente nos quadros alérgicos. Então, quanto mais precoce a gente identificar a causa e controlar, é melhor para esse paciente, porque às vezes pode ser irreversível, viu? Sim, é muito importante, né, esse É. tratamento precoce. E doutora, falando agora de tratamento, é preciso considerar a complexidade da pele como órgão, certo? Nossa, muito. E o que não pode ficar de fora dessa abordagem, assim, da pele como órgão? Olha, eu acho que assim, primeiro, a manutenção da saúde dessa pele. Dieta é muito importante, tá? Então, a dieta vai ser essencial para a formação de uma boa barreira cutânea. Utilização de shampoos adequados e indicados individualmente para cada paciente. Hoje a gente tem uma gama de produtos excelentes no mercado. E controle da doença de base, controle de ectoparasitas. A gente ainda vive num país continental, um país, né, tropical abençoado por Deus, mas que predispõe muito ao aparecimento de doenças causadas por ectoparasitas. Então, a prevenção, né, é muito importante pensar em prevenção, não em tratar só quando ele tem, né, uma doença causada, uma ectoparasitose, né?
e identificar o que está acontecendo, qual é a doença que está acontecendo e controlar melhor, né? E lembrar, a doença alérgica é super prevalente, né? No nosso país. E No mundo, né? Não só no nosso país. sim, com certeza, é uma abrangência mundial. E doutora, qual seriam os pilares, né, do tratamento das dermatopatias alérgicas? A gente tem 3 pilares básicos. 4 talvez, agora. Então, a gente tem que fazer recuperação de barreira cutânea, muito importante, como eu já disse, com dieta, com suplementação, com tratamento tópico. A gente tem que fazer controle de disbiose e infecções, muitas vezes com utilização de antissépticos, às vezes necessária a utilização de antibiótico, de antifúngico, a gente vai ter que ponderar caso a caso. E o controle daquela desregulação imunológica, né? Então, basicamente, que vai levar à inflamação e a prurido, então a gente utiliza, né, muitas vezes medicações sistêmicas para controle da inflamação e prurido. E ainda tem um pilarzinho que hoje está se falando cada vez mais, que é o controle neuroimune, né? A gente está, principalmente na dermatite atópica, a gente está vendo essa doença também como uma doença de disfunção neuroimune. Então, acho que basicamente é isso. Obviamente, individualizando o tratamento. O tratamento tem que ser individualizado. Perfeitamente importante, né, ter esse tratamento específico para o Com paciente. certeza. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que a ciência em dermato evoluiu assim demais nos últimos anos. Quais foram essas principais mudanças? Olha, graças a Deus e à indústria farmacêutica que nos auxiliou muito. Eu posso dizer que eu sou de uma geração mais antiga, estou formada há alguns anos, e eu me lembro quando eu tratava lá nos primórdios do meu percurso na dermatologia, eu só tinha corticoide para usar. Corticoide antistamínico. A gente sabe hoje que antistamínico não funciona, porque a gente tinha uma ideia diferente da doença alérgica, a gente sabe que a histamina participa muito pouco, tá? E a gente só tinha corticoide. E aí isso foi evoluindo. Então a gente passou depois para os inibidores de calcineurina, a gente chegou nos inibidores de janusquinase, e nos anticorpos monoclonais. Então hoje a gente tem um arsenal maior para tratar essas doenças, né? Não é fácil, viu? Tem pacientes que nos dão bastante trabalho, que às vezes a gente precisa fazer associação de medicamentos, mas óbvio, a gente tem hoje no mercado medicamentos que são muito eficazes e que trazem uma segurança muito maior para os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma, e graças à indústria farmacêutica. E você acha que, assim, além de trazer maior qualidade de vida para os pets, também aumentou a adesão dos tutores ao tratamento? Sim, porque adesão, gente, como que o tutor ele faz adesão? Quando ele tem compreensão da doença, então por isso que eu falo comunicação, a educação é muito importante. Então ele tem que saber o que está acontecendo. E olha como é importante a gente também estar muito atualizado, né? E ele tem que ver a eficácia. Tem um estudo da medicina que mostra muito isso, que quando você tem especialmente quando você tem uma doença crônica, que eu recebo um tratamento e que a eficácia melhora, a melhora da manifestação clínica, por exemplo, do prurido, ela é rápida e ela é assim, muito bem vista aos nossos olhos, a aderência é maior. Então, com certeza, com essa gama de medicamentos aí que a gente tem, a gente consegue uma aderência muito maior do tutor, muito. Outra coisa importante também é a questão financeira, né? Obviamente, isso é importante. Então, quando ele vê que aquilo que ele está investindo, mesmo que o investimento seja um pouco maior, traz eficácia, traz segurança, ele vai aderir muito mais, muito mais. Acho que um ponto-chave dessa adesão é a praticidade também, né? Sim, sem dúvida, eu esqueci de falar isso, e tem que ser prático, não adianta você querer fazer, e eu já aprendi isso com o tempo, viu? Porque eu me lembro, eu lá no passado, aí você manda, lava aqui, faz aqui, faz... Quando você tem também muita coisa, às vezes a aderência não é tão boa. Então, quando o tratamento é mais prático,
óbvio, isso vai reverberar na maior aderência desse tutor ao tratamento. E hoje, como o mercado de soluções dermatológicas veterinárias tem respondido a essa questão, né, da praticidade? Ah, tem. A gente tem hoje, por exemplo, produtos para tratar otite, que é de aplicação única e que ele fica 30 dias, né? 28 dias aí, o exemplo do Neptra, que eu uso muito, né? Para controle de otite externa, não tão complicada, essas otites que normalmente cursam com os quadros alérgicos, isso facilita muito, né? A utilização de medicamentos orais que tem ação 24 horas, que você não precisa ficar repetindo, por exemplo, o Zenrelia. Então, tudo isso houve uma resposta da indústria farmacêutica às nossas necessidades, às necessidades dos nossos pacientes e dos tutores, né, desses pacientes. Então, a gente tem hoje ferramentas muito importantes que nos auxiliam muito no dia a dia, ainda bem, graças ao santo, né, indústria farmacêutica. Que bom, né? Uma tendência que tem mudado bastante também a forma como lidamos com as dermatopatias é a mentalidade de prevenção, né? Pensando nisso, como você costuma orientar o tutor de um pet alérgico para que ele entenda a importância e mantenha essa adesão aos preventivos? Nossa, um ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer. Prevenção contra ectoparasitas. Gente, a gente, volto a dizer, a gente está num país enorme, um país que é continental, que tem um monte de países dentro, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. E mesmo a gente, eu falei que eu estou em São Paulo, né? Que eu moro em uma área urbana, que eu atendo cães de áreas urbanas. Mesmo esses estão muito suscetíveis a ectoparasitas. E a gente às vezes tem aquela cultura, só tratar quando eu vejo pulga. Quando eu vejo pulga eu faço. Não, gente, tem que fazer prevenção, especialmente um paciente alérgico. Isso é gatilho de manifestação de crise alérgica. Então, a gente tem que fazer prevenção. E aí, voltando àquela questão da praticidade, né? A gente também tem que utilizar ectoparasiticidas, desculpa, que sejam práticos. Então, por exemplo, a Seresto, que é uma coleira, né? Ela faz prevenção, né? Então, ela atua como um preventivo de uma grande parte de ectoparasitas. E é interessante porque você coloca lá a coleira no paciente e ele fica protegido por meses, né? Então, o tutor não precisa ficar lembrando, todo mês eu tenho que fazer a prevenção. Olha que prático, isso aumenta a aderência. A gente tem o Credelio, por exemplo, adoro o Credelio, especialmente em paciente alérgico. Sabe por quê? Ele tem na sua composição proteína hidrolisada, né? Que vai ser menos alergênica, especialmente para aquele que tem alergia alimentar. A administração mensal também. E que tem uma eficácia enorme, inclusive para prevenção de sarna. Então, pensa bem. Por exemplo, a sarna demodécica, que está muito ligada, é uma doença parasitária, mas está muito ligada ao sistema imune. Muitas vezes esses pacientes alérgicos têm que ser submetidos a medicações, entre aspas, imunossupressora, mesmo corticoide. A gente sabe que o corticoide tem uma ligação muito grande com a patogênese da sarna demodécica. Então, esses pacientes, né, que fazem uso desses medicamentos, eles podem desenvolver sarna demodécica. Eu pego, viu? Eu pego bastante. A hora que eu faço o Credelio todo mês, eu previno, inclusive, dele ter sarna demodécica. Então, olha como é importante a gente olhar para a prevenção e ela também tem que ser prática, né? E assim, a escolha, eu vou usar o Credelio ou vou usar a Seresto? Você tem que individualizar, né? Tem paciente que vai muito melhor com a Seresto. Tá? Tem paciente que vai melhor com o Credelio. E assim, paciente que tem um desafio muito grande, às vezes a gente tem que associar. E não tem problema associar, viu? Eu associo quando eu preciso. Quando o desafio desse paciente é muito grande. Prevenção, gente, a gente tem que pensar em prevenção, sem dúvida nenhuma. Fora as doenças causadas por vetores, né? Então, a gente não está só falando de doença dermatológica, a gente está falando de outras doenças, né, que são importantes de serem prevenidas.
Sim, e na sua visão como especialista, de que forma os produtos da Elanco têm contribuído para o manejo de casos dermatológicos na sua rotina? Nossa, a Elanco cada vez mais vem suprindo as nossas necessidades dermatológicas, né, ainda bem. Então, assim, a gente tem produtos, por exemplo, os ectoparasiticidas, né, o Credellia, Seresto, como eu já disse, prevenindo doenças. A gente tem, os pra otite, né, que eu gosto muito, então a gente tem aqueles limpadores auriculares, o Sorosolve, que é fundamental para tratamento e manejo da otite. A gente tem o Neptra. Gente, eu sou super fã do Neptra, né? Que você faz uma aplicação no consultório, isso agrega valor ao nosso atendimento. Eu tenho muito cliente que faz, que adora, porque isso. A gente sabe que otite, por exemplo, dá muita dor. Então, a hora que eu faço um produto dentro do consultório, eu tenho certeza que esse paciente está sendo tratado, né? Tem paciente que não permite. A gente tem outros produtos, o Panolog, que é tão antigo, né? Que é utilizado não só, gente, ó, eu utilizo ele extra bula. Eu não uso ele só para otite, eu uso inclusive para inflamação pontual, interdígito, em região de flexura no paciente alérgico. A gente tem o Zenrelia. Eu vou dizer para você que o Zenrelia é o meu filho também. Eu tenho um carinho muito especial. Eu acho que o Zenrelia veio, a gente tem 1 ano aí de uso do Zenrelia e ele cada vez ele me surpreende mais de forma positiva, né? Trazendo muita qualidade de vida para os nossos pacientes alérgicos, né? Com uma eficácia, com uma segurança muito boa. Então, quer dizer, olha, cada vez mais. E eu espero que venha mais coisa por aí, viu, Elanco? Eu estou esperando por isso, né? Eu quero mais novidades e a gente sabe, uma empresa desse porte, dessa envergadura, vamos dizer assim, vai trazer cada vez coisas mais importantes. O Credelli também, né? Tão importante aí para o tratamento e prevenção de muitas doenças. Então, é uma empresa que vem com tudo, né? Cada vez inovando mais, Uh, né? a gente só espera isso, né? E eu sei que vem coisa mais bacana aí pela frente, né? Doutora Rita, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente hoje. A complexidade no manejo das dermatopatias é inevitável, mas saber que o mercado tem respondido com soluções eficazes, que olham tanto para o cuidado com o pet quanto para as dores do tutor e para os nossos desafios, pensando em eficiência de tratamento, simplifica a nossa rotina e eleva a qualidade do cuidado que podemos oferecer aos nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma, e a gente agradece a Elanco por isso, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente, óbvio, o nosso grande objetivo é trazer qualidade de vida para os pets, para o cão, para o gato, mas isso também reflete em qualidade de vida para o tutor, né? Então, eu acho que a hora que a gente tem uma empresa que traz tantas soluções, né, para melhorar a qualidade de vida dos cães, dos gatos e dos tutores, nossa, a gente só tem que agradecer, Com né? certeza. Eu que agradeço estar aqui novamente. Assim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar com a Elanco, que é uma grande parceira, que é uma empresa do qual cada vez mais eu tenho carinho por ela. Então, agradeço muito o convite de vocês e o convite da Elanco. Nós que te agradecemos, doutora. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que digo. Este episódio tem o patrocínio da Elanco e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.